1 Timóteo capítulo 6, versículo de 11 a 14. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. O tema da mensagem que eu trago essa noite são 4 marcas de um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Como nós podemos identificar um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Quais são as características que, ao vermos um homem ou uma mulher, possa nos garantir e nós possamos falar igual a mulher disse acerca do profeta: ali vai um homem de Deus. Quais são as virtudes que são encontradas na vida de uma pessoa para ela ser classificada, Diácono Júnior, como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus? Sabemos que essa carta é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava na sua 2ª prisão em Roma, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo. E essa carta aqui de Timóteo é uma carta pastoral. É a carta 1 Timóteo, capítulo 6, verso de 11 a 14. Essa carta de Paulo a Timóteo, Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo encontrou Timóteo em Atos capítulo 16 e viu que Timóteo tinha um bom testemunho e chamou Timóteo para cooperar junto com Paulo nas suas viagens missionárias. E Paulo escreve essa carta a Timóteo, e Paulo aqui ele já está no final da sua vida. Paulo está perto de morrer. Na linguagem aqui nossa, Paulo está perto de bater as botas. Paulo já está na velhice, Paulo já está preso, Paulo já está nos últimos dias da sua vida. E Paulo resolve escrever fazendo um apelo a Timóteo. E aqui Paulo traz 4 características de como nós podemos identificar um homem de Deus, de como nós podemos identificar uma mulher de Deus. Porque Paulo começa a carta dizendo: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Um homem de Deus e uma mulher de Deus é identificada por aquilo que foge. Repita assim comigo: um homem de Deus, uma mulher de Deus é identificada por aquilo que foge. É ou não é, Diácono Júnior? E ele começa essa carta aqui no final do capítulo 6, ele fala: Tu, Timóteo, meu filho na fé, foge destas coisas. Mas a pergunta é: do que Paulo está se referindo? Fugir de quê, pastor? Paulo está se referindo, pedindo para Timóteo fugir de quê? Ele fala: foge destas coisas. Mas a pergunta é: o que é essas coisas? E aí a gente tem que voltar aos textos atrás, entender o contexto, o que Paulo falou antes, para ele dizer: Tu, Timóteo, foge dessas coisas. Porque Paulo estava falando antes do que era para Timóteo fugir. O que é que Paulo estava falando? Primeiro, Paulo estava falando para fugir dos falsos líderes. Observe aí o capítulo 6 e o versículo 3 e 4. Paulo está falando assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo,
e com ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Paulo estava falando sobre os falsos mestres. E Paulo estava dizendo a Timóteo, fuja dos falsos mestres, porque eles ensinam outras doutrinas. Mas ele fala também, no mesmo texto, no versículo 5 do capítulo 6, ele fala: alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Timóteo, foge também dos ensinamentos falsos. Ele está dizendo, Timóteo, essas coisas que eu estou me referindo no versículo 11, é os falsos mestres, são os falsos professores, são os falsos pastores. Foge dos falsos pastores, foge dos falsos ensinos. E ele continua, se você observar no versículo de 5 a 10, ele começa a falar sobre aquelas pessoas que buscam riquezas. Que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessas cobiças por dinheiro têm caído em tentação. Foge também, Timóteo, da falsa riqueza, da busca, da ilusão, dessa busca por querer ter dinheiro. Foge dessa ânsia. Você já viu que tem pessoas que só pensam em dinheiro? Tem pessoas que a vida delas é correr atrás de dinheiro. Tem pessoas que gastam o tempo da sua vida, não cuidam dos seus filhos, mas não tem tempo para cuidar dos filhos, mas só tem tempo para buscar dinheiro. E Timóteo, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, foge dos falsos pastores. Timóteo, foge dos falsos ensinos. E Timóteo, foge dessa ansiedade de querer ser rico. Porque a questão não é o dinheiro. A questão não é que o dinheiro é mau, que o dinheiro é maligno. Não, a questão é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E quando nós vamos folhear a Bíblia, dentro desse contexto de falsos pastores, falsos ensinos, uma busca desenfreada por querer ser bem sucedido, por querer crescer, por querer conquistar, por querer ter coisas. Dentro desse contexto, nós precisamos ficar atentos, porque eu e você, nós vamos ser identificados por aquilo que a gente foge. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vai dizer assim: do que o diácono Marcos foge? Do que a missionária Lucivânia foge? Do que a levita Gabi foge? Do que o diácono Júnior foge? Do que a irmã Adelma está fugindo? Porque através daquilo que nós fugimos, é que as pessoas vão olhar para mim, para você, e vai dizer: ali é um homem de Deus, ou ali é uma mulher de Deus. Nós temos que entender que as pessoas vão olhar para a gente querendo saber o que é que a gente foge, do que nós estamos fugindo. Tem gente que está abraçando coisas que Deus quer que a gente fuja, e tem gente que está fugindo de coisas que Deus quer que a gente abrace. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, lá em 1 João, vá folheando a sua Bíblia, vá se preparando para os cultos de janeiro, viu? Os cultos de estudo vai ser tudo assim. Vá abrindo sua Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o conselho que o apóstolo João, não é o Evangelho de João, é livro do evangelista João. É a mesma pessoa lá, né? João o Evangelho, mas estamos falando agora sobre 1 João. Antes lá de Apocalipse, perto de Judas. Olha o conselho que o apóstolo João dá aos irmãos que estavam ali, a quem ele se dirigiu nessa carta. Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Eu vou ler novamente, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que estavam procurando ainda. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vou ler agora, posso ler? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse aí para a pessoa que está do seu lado: cuidado quando você está abrindo a boca para dar glória a Deus, para dar aleluia, para dizer amém, para aquilo que nem sempre é de Deus. Aí o pregador vem aqui, levanta a mão, dá glória, abre a boca, dá glória, sai dele. Sai dele, não entre em mim. Que é isso? Disconnected. O dom de interpretação eu não tenho ainda. Amém? Aí o pregador vem, manda a gente dar glória, manda a gente dar aleluia. Levanta a mão e está dando glória, aleluia. Não sabe nem por quê. Aí não sabe nem o que é que o pregador passa o culto todinho falando línguas estranhas. Por que a gente está dando glória? Você não está entendendo o que ele está falando. Tem pregador que vem pregar, Diácono Júnior, fala mais em línguas estranhas do que em português. E o povo passa o culto todinho dando glória e aleluia por uma coisa que não está entendendo. E a gente tem que fazer o nosso culto, tem que ser racional. O diabo quer destruir tua vida, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o diabo está querendo destruir tua vida. Eu lembro que o irmão levou uma topada na igreja. Levou uma topada, quase que cai. Aí o irmão, glória a Deus. Glória a Deus que a irmã ia cair. O nosso culto tem que ser racional. A gente tem que estar entendendo por que eu dou glória a Deus. Por uma coisa boa. Estou ouvindo algo que é benefício, uma bênção, uma vitória, uma palavra que mexeu comigo, que foi para me edificar, me abençoou. Aí eu dou glória a Deus, mas Satanás está querendo destruir tua vida. Glória a Deus. Por que você vai dar glória a Deus? Porque o diabo está querendo destruir sua vida. Então nós precisamos provar os espíritos, provar, pedir a Deus discernimento para entender e saber que aquilo que a gente está ouvindo se é de Deus ou não. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas, foge dos falsos, foge dos falsos pastores, falsos líderes, foge dos falsos ensinos. Mas tem um ensino aí dizendo que crente não pode ser pobre. Não, irmão, se você for pobre é porque você tem algum problema na sua vida. Se você é pobre, é porque tem pecado, ou então a sua fé está pequena. Você já viu que tem lugares que ele mede a tua fé pela tua condição social? Não pode não, crente, se você não está prosperando, é porque tem algum problema na sua vida, você tem que pedir perdão, tem algum erro na sua vida, ou então você não está com fé. Aí me diga uma coisa: qual dos apóstolos morreu rico? Eu vi que todos os apóstolos morreram por perseguição ao Evangelho. O único que morreu de velhice foi o apóstolo João. Morreu de morte morrida, né? De velhice. Mas todos foram mártires. Todos morreram pela causa do Evangelho. E eu não vejo que nenhum era rico. Aí vem esses falsos mestres, falsos apóstolos, sei lá o que, e vem falar para mim e para você que se Deus abençoa alguém, essa pessoa tem que ser próspera. Aí quer dizer que a pessoa é crente e está em pecado. Aí quer dizer que se a pessoa for pobre, está em pecado. Se a pessoa for pobre é porque Deus não está com ela. Se a pessoa for pobre é porque a pessoa não tem fé. Que história é essa? Olha para teu irmão e diz assim: a maior riqueza que nós temos é a graça de Deus, é o perdão de Deus, é a salvação, é a vida eterna. Isso é a nossa maior riqueza. Levanta a mão aí para adorar Jesus. Levanta a mão e abre a boca para adorar Jesus. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Timóteo, foge. Eu me lembrei do pastor Josué Brandão. Eu assisti um vídeo desse pastor, ele é muito conceituado. Eu acho que ele é da Bahia. Mas ele é muito antigo no Evangelho. E ele conta a história, Diácono Júnior, que uma irmã, ele foi pregar numa igreja, e lá na igreja tinha uma irmã que estava com depressão. Uma irmã que era dirigente do círculo de oração, mas a irmã estava sofrendo com depressão.
E ele foi pregar nessa igreja e o pastor disse: vamos visitar a nossa dirigente, que ela está com depressão. E ele foi visitar para orar pela irmã. Quando chegou na casa da irmã, e o pastor chamou ele para orar pela irmã que estava com depressão, a dirigente do círculo de oração, ele pediu, ele saiu um pouco antes de orar por ela e foi orar a Deus. E quando ele foi orar a Deus, pedindo uma palavra para dar à irmã que estava com depressão, Deus falou com ele. Deus disse assim ao pastor Josué Brandão: diga para ela, olha o que eu estou falando de falsos mestres, falsos ensinos, falsos espíritos. Aí Deus falou assim para o pastor Josué Brandão: diga para ela que eu nunca usei, nunca falei na boca dela. E a igreja sempre ouviu as profecias dessa mulher. A igreja sempre se balizou conforme as profecias que aquela mulher falava. Ela era dita na igreja como uma profetisa, como alguém que recebia de Deus a palavra e passava para a igreja. E a igreja sempre abraçou as suas profecias como sendo revelação de Deus. Aí Deus falou assim: vá lá e fale para ela que eu nunca falei na boca dela. Ah, mas Deus falar isso para a irmã vai ficar chateada. Vá lá, porque o motivo da depressão dela é consequência de ela falar o que eu não mandei ela falar. É pesado ou não é? É forte ou não é? Aí o pastor Josué Brandão chamou a irmã. Aí disse: levante, irmã. Deus mandou uma palavra para a senhora. Qual é a palavra? Você nunca foi usada por Deus. E você está com depressão como consequência daquilo que você falava em nome do Senhor e não era Deus que falava. Não era Deus que mandava. Aí o pastor falou isso para ela. Aí olha o que Deus mandou o pastor fazer. Agora, para você ficar livre da depressão, você tem que se arrepender de tudo aquilo que você fez. De falar em nome do Senhor sem Deus mandar. Você precisa se arrepender. Aí ela confessou. Ela disse: pastor, eu sempre tive o sonho de ser usada por Deus. Eu sempre sonhei em Deus me usar. E é por isso que eu fazia o que eu fazia. Olha para teu irmão que está do teu lado e diz assim: não é você que faz. Não é você que faz acontecer. Não é o que funciona. Não é o que dá certo. É o que Deus revela. Levanta a mão para adorar Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É forte, é pesado, mas é realidade. E aquela irmã ali confessou o pecado dela. Confessou, se arrependeu, reconheceu o seu erro e foi livre da depressão em nome de Jesus. Você está entendendo que nós temos que ficar com nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos, pedir discernimento, porque nós seremos identificados por aquilo que nós fugimos. Ah, Deus está ali, Jesus está ali, olha o movimento ali. Vai para cima ou vai fugir? Nós seremos identificados por aquilo que nós fugimos. Pergunta a teu irmão que está do lado: do que você foge hoje? Aí pergunta a teu irmão aí, fala aí, ó. Dependendo daquilo que você está fugindo, as pessoas estão olhando para você e para mim e dizendo: ali vai um homem de Deus, ou ali vai uma mulher de Deus, ou está olhando, dependendo do que eu e você está fugindo, está dizendo: aquilo ali não é crente não. Porque tem coisas que Deus quer que a gente abrace e a gente está fugindo. Tem coisas que Deus quer que a gente fuja e a gente está abraçando. Aí Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Uma vez a irmã chegou para mim e disse assim: Deus vai fazer um reboliço na tua casa. Eu disse: na minha mesmo não. A minha casa está bom demais. Vai fazer reboliço na sua. Reboliço? Tá bom, vai mexer no que está dando certo. Melhora. Porque se melhorar, estraga. Não, melhorar, melhora. Aí ela disse: olha, estou sentindo no coração. E disse a Gabi assim: olha,
reboliço é pronto. Deus vai fazer um reboliço na tua casa. Aí eu não estava na hora. Aí Gabi disse, olha, Éder, a irmã. Eu digo, primeiro, quem é a irmã? A irmã, esposa de fulano, já não presta. O marido não é crente, ela também não tem um testemunho bom. Ela disse que Deus ia fazer um reboliço na nossa família, na nossa casa. E tu ficasse calado, filho. Não, é porque eu fiquei assim, ouvi. Aí para tu ter dito assim, é fazer na minha, não, é fazer na tua. Reboliço? Não, meu filho. Reboliço não. Quem gosta de reboliço, coisa desorganizada, é Satanás. Jesus gosta de tudo organizadinho. Jesus coloca tudo que está fora do lugar, no lugar. Negócio de reboliço para desorganizar, não. Uma vez eu estava numa festa de jovem. Olha como Deus é organizado. Aí eu peguei, brincadeira de adolescente, acampamento. Peguei, Diácono Júnior, tem uma calça folgada de skatista. Tem aquelas calças que você pode usar como bermuda. Você solta aqui, aí ela fica com bermuda. Se você colocar outra parte, ela fica como calça. Eu peguei, tirei um lado, ficou calça. Outro lado, tirei e ficou bermuda. Peguei o sapato do lado direito, botei no pé esquerdo. Botei outro sapato do lado esquerdo, botei no lado direito. Pintei meu rosto, botei uma camisa toda e vou para a festa do jovem. O Espírito Santo disse assim, não estou me agradando. Não estou me agradando, porque está tudo fora de lugar. E eu não gosto de nada fora do lugar. Meu negócio é organização. Deus gosta, porque Deus é um Deus organizado. Então foge. Deixa eu te dar alguns conselhos. Foge dessas coisas. Fujam de pastores que amam mais o dinheiro do que as almas. Já viu gente que só fala de dinheiro? Toda a pregação daquela igreja é só dinheiro. Só se fala do dinheiro. Só se fala de arrecadação. Fuja, querido. A preocupação, olha, tem líderes que a preocupação não é sua alma. Tem pastores, tem líderes. Estou falando do povo da minha classe. Estou preocupado que minha agenda já é cheia de espaço, mas é cheia. Estou muito preocupado, não. Mas fuja de homens que não estão preocupados com a tua alma, não estão preocupados se você está indo para o céu ou para o inferno, não estão preocupados se você está andando em santidade ou se você está andando em obediência, não estão preocupados se você está fraco, se você está cansado, não estão preocupados se tua fé está pequena, que você precisa ser fortalecido, estão preocupados com a sua presença no culto e com a sua oferta e com o seu dízimo no final do mês. E qual é o conselho que o Senhor nos dá, pastor? Fuja, corra, sai de perto, faça feito os jovens. Quando a gente dava conselho aos jovens, que via uma moça que não era de crente, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. E eu não faço parte dessa turma. Por que os meninos pegaram no meu pé domingo? Eu não sei se o Diácono Júnior estava na igreja domingo. Estava não, lá em Pantanal. Mas eu apertei o parafuso de um jeito. Eu preguei, mas a mensagem foi até suave. Mas depois da mensagem, a pastora disse, fala sobre escola dominical. Aí quando eu fui falar de escola dominical, ela estava por aqui, ó. Sabe por que eu percebi na igreja? Que as pessoas não vão para a escola dominical, não é porque tem compromisso, algum compromisso. As pessoas não vão. As pessoas não estão indo para a escola dominical lá no Pantanal, não é porque tem algum compromisso, é porque não querem. Eu falei, soltei tudo, mas vai dar fruto, porque a Bíblia fala que a correção no princípio parece ser motivo de tristeza, mas depois ela vai gerar fruto. Mas eu falei que tem igrejas que, dependendo da presença do obreiro na escola dominical, esse obreiro serve ou não serve para a igreja. E oportunidade na igreja, tem muitas igrejas que é assim. Oportunidade para se dar na igreja, eles avaliam a sua frequência nos cultos. Eles avaliam a sua presença na escola dominical, para poder ter oportunidade. Oportunidade para todo mundo não. É para quem tem frequência, para quem vai para a escola dominical. Se quiser ter oportunidade, você frequenta os cultos, vai para a escola dominical, porque senão vai ficar no banco a vida toda. Tem igreja que é assim. Se essa moda pega aqui. Então, querido, Ezequiel 34, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus diz.
Ezequiel 34, verso 3. Quando Deus está usando o profeta Ezequiel para repreender pastores infiéis no meio do povo. Olha o que Deus diz. Versículo 3, capítulo 34, 3. Comeis a gordura, vestimos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Pastores que só querem comer a lã. Pastores que só querem se vestir de lã, comer a gordura, degolar o cevado, mas apacentar a igreja, ensinar a igreja, mostrar o caminho, alimentar as ovelhas, não querem. Sabe qual é a preocupação? Você pode andar de todo jeito, mas não deixe de vir para cá não. Não deixe de ofertar não. Não deixe de devolver o seu dízimo não. Você pode fazer o que for lá fora, pode andar de todo jeito, mas não deixe de vir não. Porque o olhar desse tipo de gente, ele está preocupado não é com a alma das ovelhas. Não está preocupado com a eternidade, com a vida eterna das ovelhas. Está preocupado com o que você tem para ele construir o castelo dele. Aí Paulo está dizendo a Timóteo, foge. Foge dessas coisas. Outro conselho que eu te dou: fujam de igreja onde o momento do ofertório é o momento mais importante do culto. A igreja tem vários momentos: momento de louvor, momento da pregação, momento das oportunidades, momento da oração, mas o momento do ofertório ali é o momento mais importante daquela igreja, daquela comunidade. Fuja. Essa igreja já perdeu a visão há muito tempo. Pode faltar pregação, Diácono Júnior, mas não pode faltar o momento de ofertório. Você está entendendo como é? Agora você não vai encontrar qualquer pastor falando isso não. E aqui eu estou fechando portas. Você sabia disso, que eu falando isso e colocando na internet, eu estou fechando portas para mim? Você sabia que uma vez eu ia ser convidado, a irmã disse, vamos chamar o pastor Éder? Aí já estava tudo certo, depois vinha alguém veio, disse, não, vamos chamar ele mais não. A irmã falou para mim, olha, vai colocar você para pregar, congresso de uma grande igreja. Aí depois apareceu alguém que disse, não, ele não. Você está entendendo que nós precisamos fugir dessas coisas? Fugir. Nós precisamos entender isso. Pastores que fazem o certo com a intenção errada. Ofertar é certo ou errado, missionária Lucivana? Hein, Gabi? Momento de ofertório é certo ou errado? Hein, Adelma? É certo ou errado ofertar? É certo? Mas eu posso fazer com intenção errada. Eu não devo fazer com intenção errada, mas eu posso, sim ou não? Estou livre, né? Eu posso, por exemplo, eu vou fazer um momento de ofertório, mas eu não quero fazer esse momento um momento de adoração. Eu quero fazer um momento de ofertório e vou fazer o possível para arrancar dinheiro do povo. Então eu estou fazendo o certo com a intenção baseada na ganância. Eu posso fazer o certo, mas eu posso fazer com a intenção de amedrontar o povo para fazer eles ofertar. Olha, irmão, se você não ofertar, os gafanhotos vai entrar nas suas finanças, o migrador, o devorador, todo odor que tem na Bíblia vai cair em cima de você. Aí as pernas do cidadão estão assim, o camarada está com o dinheiro da feira, pega o dinheiro da feira, o camarada está com a namorada que disse que quer comer pizza, solta logo o dinheiro da pizza e deixa a pizzaria para outro dia. O certo com a intenção errada. Então nós precisamos entender. Eu separei uma frase aqui muito legal. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não ama aquele que dá por constrangimento, por vergonha, por pressão. Deus não ama aquele que dá porque está sendo manipulado. Você está entendendo o que eu estou falando? Foge dessas coisas. Olha para teu irmão e diz assim, foge de tudo isso.
Ó, tudo que o pastor ainda está falando, pede discernimento a Deus e foge. Você está entendendo a seriedade dessa palavra? Outra coisa, outro conselho: fujam de pastores que não vivem o que pregam e não pregam o que vivem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fujam de líderes que não vivem o que pregam e não pregam o que vivem. O camarada é um ótimo pregador, o camarada é um ótimo pastor, o camarada é eloquente, o camarada sabe fazer sermão, o camarada fala bem, tem uma homilética boa, uma oratória boa, o camarada é eloquente, mas em casa ao mesmo tempo é um péssimo pai. Em casa ao mesmo tempo é um péssimo marido. É insensível com a esposa, é ignorante. Não tem sensibilidade com os filhos, parece o seu Lunga. Com os amigos é uma marica, com a esposa é um cão brabo. É assim ou não é? Eu estou mentindo, irmão? Então fuja, querido. Fuja de quem? Olha isso aqui, ó. Paletó bonito não significa nada. Conhecimento da Bíblia, pode conhecer grego, pode conhecer hebraico, pode conhecer de Gênesis e Apocalipse. Se a vida do pastor não for compatível com a vida dele dentro de casa, fuja. Ele é um hipócrita, ele é um fingido, ele é um mentiroso, ele está enganando a igreja. Aí o pastor, eu vi um vídeo lá dizendo que o pastor levou a ovelha para... Saiu com a ovelha. Olha até que ponto vai, saiu com a ovelha. Aí a ovelha se envolveu, os dois se envolveram. Aí depois a moça disse assim: a gente está errado o que a gente está fazendo. É errado, o senhor é pastor, eu sou ovelha. E a gente está aqui nesse lugar nojento. Aí o pastor olhou para a ovelha e disse assim: aqui eu sou uma pessoa, lá na igreja eu sou outra. Repita assim comigo: misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Spurgeon foi um grande pregador. Tem uma frase desse homem que eu gosto muito, sempre estou usando as frases dele nos sermões. Fala assim: um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Um pastor infiel é o maior agente, é o maior trabalhador de Satanás dentro de uma igreja. E a gente fica com medo do perigo fora, não é, Diácono Júnior? Mas o perigo às vezes está dentro. Aí Timóteo está dizendo assim, ó, quando você vê essas coisas, Paulo está dizendo a Timóteo, quando você observar essas coisas, foge. Uma vez a gente chamou um cantor para pregar lá na igreja, o bicho cantou, um vozeirão, e o povo deu glória, deu aleluia. Depois a gente ficou sabendo que o cara tinha 3 mulheres. A cabeça fica assim dos irmãos antigos, ó. Quando foi? Quando foi? Quem foi? A gente chamou, camarada cantou, que foi uma maravilha, o povo deu glória, depois foi saber que o cara tinha mais mulher do que roupa. É Salomão, mas tinha não sei quantas concubinas, né? Precisamos entender isso. Nós seremos identificados por aquilo que a gente foge. E a Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices. Combate em público, olha a moral do cidadão, Nia. Combate em público aquilo que ele pratica no secreto. O cara combate a imoralidade em público, mas o cara no secreto é imoral. O cara combate a prostituição em público, combate o adultério em público, mas no secreto o cara é prostituto. Que negócio tenso, não é, irmão? Olha para teu irmão e diz assim, ó, Deus hoje está amadurecendo a gente. Glória a Jesus. Combate nos outros aquilo que ele não combate nele mesmo. Vai falar sobre para você ser santo, eu sou imundo. Ó, isso existe? Glória a Deus. Eu falo para a igreja para ela ser santa e eu sou imundo. Aí Paulo está dizendo, foge. Foge, querido. Precisamos estar
atentos a isso. Foge dessas coisas. Mas Paulo continua. Vamos para o segundo ponto. Aí ele fala assim: tu foge dessas coisas, segue a fé, segue a justiça, segue o amor. Mas ele continua dizendo: tu, porém, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Primeiro ele manda Timóteo fugir dessas coisas. E depois ele faz assim: tu, porém, segue. Nós seremos identificados como homem ou mulher de Deus por aquilo que nós seguimos. Olha para teu irmão e diz assim: o que é que você está seguindo? Posso dar um alerta aqui para todo mundo? Cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo para seguir. Cuidado com o que e a quem estamos escolhendo como referencial para seguir. Mas pastor, eu só sigo a Jesus. Mas deixa eu dizer algo a você: nós somos seres humanos. Todos nós necessitamos de referências. Sim ou não? Sabe o que? Eu lembro, Eric, eles cantaram, acho que você não estava, nem estava também não, foi o Diácono Júnior. Eric cantou na quinta-feira. Eles cantaram lá. O menino que trabalha com a música lá, que a igreja está ajudando, ele treinou os meninos, os adolescentes, para eles cantarem. Cantaram 2 músicas, cantaram aquela coisa básica, né? Se arrastando ali, mas conseguiram cantar e conseguiram o objetivo, que era fazer a igreja adorar. Eles cantaram 2 músicas, ele estava cantando com o Cauane, que é a filha de Cleide. Belinha estava na bateria, aí outra pessoa estava no teclado, não foi? E eles fizeram o som lá. Eu estou falando de referência. Aí quando foi no domingo, aí eu abracei Eric, assim, eu disse: Eric, gostei, viu? Eu vi quinta-feira, gostei. Pastor, a gente ficou com medo, tremendo de medo. Eu disse: por quê? Porque o senhor estava lá. Eu baixei a cabeça para tirar a timidez deles, baixei. Mas sabe por quê? Porque, querendo ou não, nós que ministramos o louvor ali, para eles, a gente já é uma referência. É ou não? Para eles que estão começando, tem 12, 13 anos, 15 anos, novo, já olha para a Gabi, já olha para a missionária Aninha, já olha para a gente que está ali fazendo o que eles estão começando a fazer. Para eles são exemplo para mim. Será que eles estão gostando? Eles são referenciais. Então nós precisamos entender: ah, pastor, eu sigo só Jesus, mas quem são nossos referenciais? Quem são nossas referências? Quem a gente está escolhendo como exemplo para a nossa vida? Porque eles vão balizar o nosso caminho. Quem são aquelas pessoas que nós nos espelhamos? Quem nós estamos seguindo? Seremos identificados por aquilo que nós seguimos. Aí Paulo: mas pastor, eu só sigo a Jesus. Mas olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não foi isso, Diácono Marcos, que Paulo falou? Por que Paulo fala isso? Paulo está dizendo assim: pode me imitar, pode me ter como referência, porque se você me imitar, eu estou imitando a Jesus, e automaticamente você vai estar imitando a Jesus também. Só que o nosso problema é que nós estamos escolhendo referências fracassadas, referências que não servem como referência para nós. Paulo vai dizer em Filipenses 3,17: observai os que andam segundo o que tendes visto em vós. Observem quem é que tem essa doutrina que nós estamos pregando, para tomá-los como referência. Eu não posso escolher. Se eu for pegar as referências que tem no mundo, não servem para a igreja. Então precisamos, todos nós temos a necessidade de pessoas que nos espelham, pessoas que nos espelhamos, pessoas que nos inspiram, pessoas que são modelos, pessoas que são referenciais para nós. Todos nós precisamos e temos. Eu tenho. Vai dizer que você não tem aquela pessoa que você diz: poxa, chego lá.
E nós precisamos ter cuidado com aquilo a quem nós estamos escolhendo. Aquilo que nós estamos escolhendo como referência. Porque, querendo ou não, eu já falei muitas coisas aqui que é uma cópia daquela pessoa que eu admiro. Quantas vezes a gente cita nome de pastores, segundo pastor fulano, ele disse isso e isso, aquilo. Por quê? Porque eu tenho como referência, é um exemplo para mim. E eu tenho o prazer de pegar uma frase dele e colocar no sermão. Aquilo que eu escolho, presta bem atenção nisso aqui. A referência que eu escolho para seguir vai determinar o fruto que eu vou colher. Se eu escolho seguir as pegadas daqueles que permeiam o caminho da integridade, eu serei abençoado. Mas se eu escolher o caminho, escolher uma referência daqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, nós vamos colher frutos amargos. Quem são as nossas referências? Quem é aquela pessoa que inspira você? Você vai perguntar à mocidade aí fora, os jovens, quem é a sua referência? Muitas moças adolescentes vão dizer, minha referência é a Anitta. A outra vai dizer Ludmilla, que não soube nem cantar o hino nacional brasileiro no evento. Pablo Vittar. Quem são as nossas referências? Então separei um negócio aqui. Como a gente pode aprovar ou reprovar uma referência para nós? Como eu posso saber que aquela referência serve para mim ou não serve? Ele tem que passar pelo teste do espelho. O espelho, querido, tem 4 características no espelho que, se essa pessoa passar nesses 4 testes, se ela tiver essas características do espelho, ela serve para mim. Se não tiver, não serve. Porque referenciais, Diácono Júlio, são espelhos para nós. Referenciais são pessoas da qual nos espelhamos. O espelho, ele é mudo. Vai anotando, missionário. O espelho é mudo. O espelho, ele não fala, ele reflete. O espelho, ele não fala dos nossos defeitos. O espelho reflete os nossos defeitos. O espelho, ele é mudo. O espelho não fala, ele reflete. O espelho não discursa. O espelho revela. O espelho revela quem somos, não pelo som, mas pela imagem. O espelho, ele não propaga, ele não tem som. Pedro e João, quando chegou na porta do templo chamado Formosa, Atos capítulo 3, o que foi que ele disse para aquele paralítico, para aquele coxo? Ele olhou para aquele paralítico e coxo e disse assim, olha para nós. Depois você lê em casa. Ele chegou para aquele paralítico e o coxo disse assim, olha para nós. Porque tem que ser compatível. A vida de quem é espelho fala mais do que as suas palavras. Você está entendendo? Se aquela pessoa realmente é um referencial para mim, a vida dela é o melhor discurso que ela pode ter. Olha para teu irmão e diz assim, ó, não adianta palavras. Não adianta discurso, não adianta pregação, não adianta palavras bonitas. O que conta realmente para você que quer ser um espelho é a sua vida. Pastor, qual é o seu maior sermão que eu vivo? Não adianta pregar aqui e lá fora você veio fazendo outra coisa. Uma vez eu estava lá em São Martim. Você pensa que ninguém está lhe vendo. Você pensa que ninguém está lhe vendo, você está longe. Ninguém lhe vê, você mora no Ibura, você está em São Martim, ninguém aqui me conhece. Aí eu estou lá com a Gabi fica olhando para mim e disse assim, o que é que ele vai contar agora? Eu estava com o que é que ele vai contar? Ela fica querendo se lembrar o episódio. Às vezes não consegue lembrar, mas eu lembro. Aí eu estou lá no comida chinesa, de repente vem um rapaz do Ibura e diz, oi pastor, tudo bom?
Tá aqui, é? Misericórdia. Estou correndo ali na Lagoa Encantada, corre. De repente, me... Oi, pastor, tudo bom? Eu digo, misericórdia, estão me vendo. O pessoal sabe que eu estou aqui. Não são as palavras, é a vida. Quem nós escolhemos como referenciais para seguir, para se espelhar, para se inspirar? Quem são nossos referenciais? Outra coisa, olha que frase linda. A vida deve falar mais alto do que as suas palavras. É um referencial para mim? Então a vida dessa pessoa tem que falar mais alto do que as suas palavras, para eu poder absorvê-la como referencial. Outra coisa, o espelho deve ser limpo. Espelho sujo reflete direito? O espelho deve ser limpo. Espelho embaçado e sujo não reflete a imagem correta. Eu estou com o espelho do carro ali, com o arranhão da paleta assim. Vários arranhões, um em cima do outro. Fui na loja lá no negócio de para-brisa, né? Tem como trocar, tem solução. Ele falou, tem solução. Tem um novo aqui, ó, R$800. Porque esse risquinho aí, que está te atrapalhando a ver direito, não sai não. Mas nem um polimentozinho, o pessoal no bombril pode minimizar, pode melhorar, mas sair o risco não sai. E às vezes eu tenho dificuldade de enxergar lombada. Por quê? Porque o risco já está dando como se fosse tá fosco. Um espelho, querido, tem que ser limpo. Ah, pastor, esse é o referencial? É. Então pode ter certeza que aquela pessoa é um espelho limpo. Ela reflete com clareza. Toda referência só serve para mim se for como o profeta Samuel. O profeta Samuel chegou diante do povo e disse assim: vamos fazer agora. Está aí o rei que vocês pediram. Vocês não pediram rei? Já é 9. Meu Deus. Vocês não pediram rei? Está aí Saul. Está aí o seu povo. Aí Samuel disse aqui: me apontem um erro meu aqui diante de vocês. Me digam de quem eu comi a gordura, de quem eu comi o gado. Me apontem e me falem quando foi que eu usei de suborno aqui de vocês. Peguei o que não era meu. O profeta Samuel teve essa coragem de falar isso. Terceiro, eu já vou terminar. O espelho tem que ser plano. Se o espelho for côncavo ou desnivelado, o espelho não reflete corretamente. O espelho tem que ser plano, o espelho tem que ser reto. Se ele for distorcido, ele altera a imagem. Sabe o que foi que Gideão disse aos 300, lutando contra os midianitas? Olhem para mim e façam tudo o que vocês me verem fazendo. Olha, será que a nossa referência pode fazer isso? Dizer isso para a gente? Ah, pastor, o pastor fulano é referência do pastor Éder. Será que ele pode dizer assim para mim: pastor Éder, olha para mim, tudo que me vê fazendo, faça. Entenda. Precisamos, o espelho ele é mudo, o espelho deve ser limpo, o espelho deve ser plano, o espelho precisa ser iluminado. Você já viu o espelho refletindo no escuro? Você consegue ver a sua imagem. Se você estiver num lugar escuro, o espelho tem que ser iluminado. Eu vou terminar só até aqui, por aquilo que segue. Nós seremos identificados por aquilo que nós fugimos. Nós seremos identificados por aquilo que nós seguimos. Tem uma frase muito legal que diz assim: o maior problema da pregação são os pregadores. Olha que frase forte. O maior problema da pregação são os pregadores. Por quê? Porque eles não são referências. Amém? Já pode ficar em pé? Tem mais 2 pontos, mas eu não vou concluir. Seremos também identificados por aquilo pelo qual lutamos. Quando Paulo diz: combate o bom combate da fé. Aquilo que a gente luta, seremos identificados também como homem ou mulher de Deus por aquilo que nós lutamos. E o 4º ponto, por aquilo a qual somos fiéis. Todos esses pontos
identificam um homem de Deus e uma mulher de Deus. O que é que eu e você estamos fugindo? O que é que eu e você estamos seguindo? Pelo que nós lutamos? Pelo que nós estamos lutando? Por aquilo ao qual é fiel. A quem nós somos fiéis? Ao que nós somos fiéis? Amém, queridos? Você foi abençoado com essa palavra? Amém.